E aí, alunos, tudo bom? Vamos pegar aqui então, vamos fazer mais uma videoaula, utilizando aí nosso instrumento aí que nós estamos utilizando aí para vocês, que é o Portugal Studio, não é? É uma ferramenta aí para a gente poder fazer algoritmos aí utilizando o português, certo? Mas vamos lá então, vamos pegar aí o algoritmo que estaremos estudando hoje, que é o algoritmo para, certo? Então, esse é um pouco diferente do que vocês viram, e ainda bem que é diferente, né? Porque se fosse ser igual ao restante, que você possa ter visto aí, né, não teria função. Então, qual é a diferença deste para? Lembrando que esse para, quando você for estudar aí em inglês, né, que geralmente todas as ferramentas de programação são utilizam o idioma inglês, ele é o for, tá bom? Quanto também o enquanto também utiliza o while e tudo mais. Mas vamos lá. É uma estrutura de repetição, igual às outras. Ou seja, ela repete até que sua condição não seja satisfeita. Ou seja, ela repete enquanto sua condição é verdadeira. Tá? Você fala assim, professor, mas eu lembro muito bem que o enquanto também era desse jeito. Tudo bem, só que aqui ela é uma ferramenta diferente. A questão enquanto é verdade, sim, você está certo neste ponto, mas ela trabalha de uma forma diferente. Ela tem um contador implícito, que já faz um acréscimo no próprio laço. Então, essa aí está uma diferença que a outra não tinha. Então, quando eu preciso de um jeito ou de uma forma para fazer um incremento, eu utilizo então essa forma, a forma para, tá certo? Então, lembrando, ela tem uma variável aqui. Essa variável, vocês vão ver que quando eu for fazer o exercício, eu vou utilizar o num, né, de número. Então, eu vou utilizar aqui um algoritmo, eu vou dar o nome de num, e este num aqui, ó, ele vai ter um valor inicial, certo? Depois ele terá um valor final, e depois ele vai ter um incremento, ou seja, que é o passo a passo que ele acontece, né? Então ele pode ser mais um toda vez ou menos um toda vez, certo? E também tem um faça aí, né? Ou faca, né? É porque não utiliza esse cedilha aí, mas é o faça, tá bom? Que no Portugal não precisa que você o escreva, você precisa simplesmente colocar aí o símbolo, né, das chaves aí, e o Portugal já subentende, né? Subentende que é o faça que você está querendo colocar aí, tá bom? Então vamos fazer o primeiro exercício então. Faça, faça um para que conte de 1 até 10. Muito fácil, muito simples, mas vamos lá então. Principalmente para que você possa entender. Vou começar com um número inteiro. Inteiro, então, é a minha variável. Eu vou colocar nela o termo num, tá? Num de número, tá bom? E vamos aqui começar o nosso para. Então, aqui abrindo e fechando parênteses, aqui dentro, então, eu não falei para você que eu coloco o valor inicial? Então, vamos colocar o nosso valor inicial. Eu não falei para você, então, que esse algoritmo é de 1 até 10? Então, eu vou falar que o meu algoritmo, ele é igual a 1, certo? Aí eu vou colocar um ponto e vírgula. E qual a outra atribuição que eu falei para você aqui, ó? Que o valor final. Então vamos lá, o valor final dele será num. Então ele vai ser menor ou igual a 10, certo? Então aqui é o que ele começa, aqui é o que ele termina. E o que mais tem? Não se esqueça, essa aqui é o pulo do gato, do para, que é o incremento, tá bom? E qual que é o meu incremento aqui então? Eu vou falar que meu num é o valor de mais mais. Ué, professor, por que mais mais? Vocês vão acostumar com algumas formas que programadores utilizam, que algumas vezes você vai achar assim, não, eu quero colocar mais um. Você pode usar o termo mais um? Pode. Mas quando você ver o termo mais, você vai entender que o programador, ao invés de colocar mais um, ele escreveu mais, que é mais um, certo? Então, mais é mais um, menos é menos um, tá bom? Então,
quero que você aí não esqueça, tá bom? Então eu vou deixar desta forma para você, para que você não esqueça. Vamos lá, escreva. Por que escreva? Porque eu quero que saia na minha tela o meu resultado, tá? Então eu vou fechar aqui, eu vou colocar aqui o número. Vamos escrever aqui número. Se você tiver aí com o seu Portugal aberto aí, ó, pode repetir aí também, tá bom? Vírgula num. Por que aqui esse num depois da vírgula? Porque eu quero que ele faça junto, eu quero que ele me apresente o número que está sendo rodado aqui, ó. Vamos lá? Viu aí, ó? Número 1, 2, 3, 4, 5. Aí, professor, como isso aconteceu? Vamos ver aqui? O meu num não começou com 1. Esse aqui não é o início? Certo. O meu num não vai até 10? Esse não é o final? Correto. E esse aqui é o meu incremento. Ou seja, enquanto o valor final ele não tipo executado, até que não chegue ao valor final, o meu num sempre ele aumenta mais 1, mais 1, mais 1. Então, é uma forma simplificada disso, tá certo? Uma forma bem simplificada disso. Deu para entender aí? Aí, professor, e se eu quiser inverter pós? Pode. Vamos fazer aqui, ó. Vamos falar que meu num começa então com 10, certo? Vamos falar que o meu num ele termina com 0, certo? E vamos falar aqui que o meu num ele diminui. Ele começa com 10, termina com 0 e diminui. Ah, professor, deu errado. O que que deu errado? Ah, o que deu errado aqui, ó. Olha o símbolo aqui, ó. Certo? Maior ou igual a 0, não. Quer dizer, menor ou igual a 0, não. Aqui eu inverto o meu símbolo. Por quê? Porque eu inverti a situação. Aquela hora eu estava indo do 0, meu inicial era 0, e eu tinha que chegar até 10. Agora não. Agora ele começa com 10, ele tem que chegar até 0. Então ele começa com 9, 8, 7, 6. Quando ele chega aqui, ó, que é maior ou igual a 0, então quando ele vê que vai ser menor do que 0, ele para. Certinho? Eu deixei esse errinho aqui só para que você possa imaginar, ó, que algumas vezes não vai dar certo por causa disso aqui, tá bom? Geralmente eu pego muito erro aqui, ó. Ah, professor, não executou. Verifica lá como é que foi seu raciocínio aqui, ó. Se o seu raciocínio aqui foi falho, ó, então não vai estar rodando, tá bom? Depois que você prestou atenção nisso, vamos voltar lá. Então, lembrando, eu posso tanto ser acrescente, né? Crescente o número, desculpa, crescente a numeração e pode ser também decrescente a numeração. Depende da sua necessidade, tá bom? Vamos continuar aqui. E o meu segundo exercício é fala. Na verdade, nem é fala, né? É faça, né? Faça um par que multiplica o número por ele mesmo usando o faça. Ou seja, vamos aqui utilizar, então, vamos multiplicar esse número. Toda vez, então, que rodar esse número, eu quero que ele multiplique mais uma. Como é que eu vou fazer isso? Olha, eu tenho um jeito simples aqui, ó. Se você gostar, pode até utilizar ele, ó. Vou multiplicar por num. Eu posso utilizar isso aqui, professor? Pode sim, por que não? Ah, dentro do meu escreva eu posso somar, subtrair, multiplicar dentro do meu escreva? Pode sim. Então, lembrando aqui, ó, ele não começou com 10? 10 vezes 10, 100. Depois, ele não chega aqui, não diminui 1 e não se torna 9? 9 vezes 9, 81. E o 8? Aqui ele diminuiu para 8. 8 vezes 8, 64. 7 vezes 7, 49. 36, 25, 16, 9, 4 e 1 e 0. Galera, eu vou só dar um exemplo para vocês, é o seguinte. Se você imaginar uma empresa de ônibus que todo dia ela tem 100 ônibus e sai 100 ônibus, e todo dia tem que voltar 100 ônibus, se você utilizar um algoritmo aí, ou um sisteminha utilizando para, ele pode ser perfeito para a sua aplicação. Então, cada algoritmo ele tem a sua função. E você, como programador, você tem que começar a entender qual é o melhor algoritmo a ser utilizado naquela situação, tá bom?
Então a nossa videoaula fica por aqui. Um abraço a todos aí e estudem, hein? Até mais!